Qualquer dúvida, pessoal, pode interromper. Hoje eu estou exclusivo de vocês. Eu elaborei aqui um roteiro, né? Consegui parar esse fim de semana e fiquei exclusivo para fazer dois roteiros, na verdade. A gente vai fazer duas situações diferentes, tá? Eu vou simular junto com vocês situações diferentes, porque, né, os grupos têm projetos, né, problemas a serem resolvidos de forma diferente, em função da área da tua sala. Às vezes, eu não sei se vocês chegaram a fazer o levantamento de dados quanto a se essa é uma escola, se é 220, monofásico, se ela é bifásico, se é trifásico. Provavelmente vai ser trifásico, mas não é o comparável ao Instituto Federal. Como a gente já havia conversado, o IFRA ali, o Calama, é uma coisa totalmente diferente. Quanto ao método de instalação, né? Como a gente havia comentado, ele foi um sistema Ctrl+C, Ctrl+V. Ele não tem, né, 110, 127, uma fase 127. Mas a gente vai simular hoje todas essas situações, tá? A gente vai entender a fazer uma prévia de carga por um método que eu vou mostrar agora, que chama corrente de projeto, e a partir dele, claro que a gente vai fazer o método recomendado pela norma NBR 5410, tá? Qualquer dúvida, pessoal, eu estou aqui, a gente vai conversando, aí a gente vai tentar fazer essa separação, tá? Distribuíram, eu não sei como ficou, porque ninguém chegou a me mostrar ainda. Se for o caso hoje, me mostrem como ficou a distribuição das luminárias de vocês e a carga, né, prevista para essas luminárias, porque as tomadas a gente vai ver agora, ok? E a gente já vai dimensionar esses circuitos com as proteções, tá? Os disjuntores DIN, né, os disjuntores termomagnéticos, ok? Podemos começar, pessoal? Sim, estou ouvindo. Tá. Estão ouvindo, né? Então, vamos lá. Qualquer coisa, pessoal, tem muita gente que me avisou que não poderia assistir a aula agora. Assiste a gravação, tudo bem? Aí vai tirando as dúvidas. O projeto elétrico é uma disciplina assim, que me atrai bastante. Eu gosto muito de fazer esse tipo de mencionamento. Trabalhar com também a execução, com os eletricistas mesmos que fazem a instalação, todo o jampeamento, instalação de disjuntores, o cabeamento, passar cabo, que é uma parte chata do projeto, né, o executivo, a execução desse serviço, e que é trabalhoso, mas é assim, prazeroso ver quando o projeto é bem dimensionado e executado, o produto final, né, é o bom uso com segurança das instalações elétricas. A gente vai começar, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui uma fórmula bem simples que vocês podem utilizar para prever a capacidade de carga, né, desse teu sistema, desse teu circuito ou desses teus N circuitos, e com isso você dimensionar o cabo e o disjuntor, ok? A gente chama de corrente de projeto. Eu posso fazer uma estimativa dessa corrente de projeto a partir dessa fórmula aqui, que eu vou explicar os termos um por um para vocês, tá? Esse IP é a corrente de projeto, né? Essa corrente é como se eu utilizasse uma previsão, tá? Eu estou fazendo uma previsão, eu junto os meus circuitos, circuitos de iluminação eu posso agrupar, circuitos de tomadas às vezes eu posso agrupar ou não, mas aqui a gente vai utilizar um agrupamento, por exemplo, de tomadas, tá? Então, IP é a corrente de projeto, veja que eu fui especificando cada unidade que eu estou utilizando aqui, tá? Esse PN é a potência nominal, ok? Geralmente o aparelho que você está instalando ali, geralmente tem ali a potência dele dada em watts, tá? Ou volt-ampere, que é o VA, que a unidade é a mesma, tá? Por exemplo, 1 watt é 1 volt-ampere, ok? Aí às vezes só muda essa questão de nomenclatura, mas a magnitude é a mesma, você não tem que fazer conversão, multiplicar por alguma coisa, tá? Esse NF é o número de fases. Se eu estiver dimensionando um sistema monofásico, né, ou seja, uma fase e um neutro, se for um sistema bifásico com fase neutro, aí
vai haver uma alteração na fórmula, mas é coisa bem simples, tá? Então, esse NF, que está aqui embaixo, é o número de fases, ok? O V é a tensão, se é uma tensão 127, 220, 380, ok? O exemplo que a gente vai fazer aqui, eu vou utilizar a 127 volts, ok? Cosseno de φ é o fator de potência, tá? O que é esse fator de potência, pessoal? Todas as concessionárias, elas têm que informar ao usuário esse fator de potência. É como se, em termos bem simples, a quantidade de energia instalada ela é um pouquinho diferente da quantidade de energia consumida. É como se eu tivesse uma perda, tá, de carga que é esperado já quando eu consumo a energia da concessionária. Por exemplo, eu retiro lá 10 unidades lá, quilowatt-hora. Só que desses 10, eu de fato consumi apenas 9. Esses 10% eles se perderam aí. Chega a ser até menos para algumas concessionárias, mas todas as concessionárias informam. E você paga por isso, tá? Essa parte da energia que se perde, depois que entra ali o padrão da sua casa, é custo seu, ok? Não é que seja culpa sua. Na verdade, seria, deveria ser culpa da fornecedora, porém é uma grandeza física que, com o avanço das tecnologias de fornecimento, de instalação, de demanda, a gente vai conseguir diminuir e o que foi entregue na tua casa, de fato, será consumido, tá? E o rendimento do aparelho, geralmente, também é informado no rótulo do aparelho. É como se toda vez que eu utilizasse uma força X, eu gerasse a mesma quantidade de energia, seja energia mecânica, por exemplo, um decodificador, energia térmica, por exemplo, um secador, tá? Então, o rendimento do aparelho, alguns aparelhos não têm um rendimento, por exemplo, de ele consumir tudo, né, de ele conseguir transformar 100% da energia elétrica em outro tipo de energia, fazer essa conversão. Também há uma perda, tá? Dependendo do tipo de aparelho. Então, essa fórmula, ela funciona para você fazer essa estimativa de corrente, tá? Uma vez que eu tenha a corrente do meu circuito, eu vou conseguir dimensionar os cabos, porque a gente vai entrar nas recomendações da norma, as tabelas da norma, e também com isso dimensionar os disjuntores, que não é coisa de outro mundo, é bem fácil, a gente vai fazer hoje isso, ok? Então, ela pode variar, como eu disse aqui, em função do tipo de instalação, se é uma monofásica, se é um bifásico, com neutro, sem neutro, tá? Então, o que vai mudar bem aqui, ó, esse NF, ele pode mudar, tá? Então, se eu estiver trabalhando em uma edificação cujos circuitos são fase mais neutro, 90% das nossas casas, ou mesmo fase-fase, quando eu tenho 220, então fase neutra é um 127, né? Fase-fase é um 220, tá? Então eu vou utilizar aquele NF como valor 1. Então a fórmula fica assim, ó, tá? Potência nominal dividido por 1, que multiplica a tensão, que multiplica o fator de potência, que multiplica o rendimento. As crianças gritando, tá, pessoal? Elas estão... Quando fica só eu e elas tocam terror. Quando a mamãe não está em casa, a vovó não está em casa. Circuitos trifásicos, ou seja, 3 fases mais um neutro, ó, vai mudar bem aqui, porque são 3 fases, tá? Então eu coloco 3 aqui. Multiplicado pela tensão, multiplicado pelo fator de potência, multiplicado pelo rendimento do aparelho. E trifásicos sem o neutro, eu uso aqui uma correção, raiz de 3, que vai dar 1,73, tá? Como a gente está aqui, ó, né, a maioria das escolas de vocês, acredito eu, ou vai ser fase neutro ou fase-fase, a gente vai utilizar a fórmula dessa maneira aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Lembra que eu havia feito uma distribuição e a gente vai simular uma outra situação já, tá? Vamos dizer que eu peguei a sala 1 de vocês, tá? E a sala tem 8x6, uma sala qualquer. Coloquei 3 tomadas aqui e 2 tomadas aqui. Observação que fique bem claro para todo mundo. Eu vou simular uma situação aqui que ela não é a ideal, que é exatamente para que vocês não venham a errar e que fique bem claro isso na cabeça de vocês, tá? E vou já dizer
o que eu estou fazendo, não é errado, mas é uma forma de você acabar encarecendo o teu projeto, tá bom? Então, três tomadas, desculpa, aqui na frente, quando o professor entra para ele instalar alguma coisa, duas tomadinhas lá atrás no fundo, tá? Pé direito 280, normalzinho. Então, eu vou fazer a seguinte divisão, foi a pergunta da Luciana, tá? Eu vou dividir esses circuitos aqui em dois, tá bom? Então, eu vou chamar de circuito 1, essas três tomadas aqui da frente, circuito 2, essas duas tomadas aqui do fundo. Tá? Então, o circuito 1 eu também posso chamar de C1, como eu coloquei aqui, C1, e o circuito 2 de C2, ok? Eu coloquei essas três tomadas aqui, cada uma com uma uma potência de 650 watts, bem fortes. Tá? Eu estou imaginando aqui que o professor vai tacar doido, ele vai querer ligar alguma máquina, algum aparelho ali não convencional. Então, eu já vou prever para que não haja nenhum acidente, tá? Então, eu coloquei três tomadas, cada uma com 650 watts de potência, ok? E essas duas do fundo, eu coloquei com 100 watts, normal. Se você entrar na norma, pessoal, há uma sugestão de que você distribua ao longo do perímetro, a cada 5 metros de perímetro, uma tomada, tá? Então, para que você pode seguir a norma e ter uma disposição, mas desde que eu coloque o mínimo de tomadas para a sala que eu atendi aqui, tá ok, tá bom? Atendi o mínimo de tomadas, então eu coloquei da seguinte forma. O que eu estou fazendo de errado aqui para ficar bem claro para vocês? Veja que eu estou criando um circuito com muita demanda. 3 vezes 650, nem lembro a multiplicação aqui. E lá no fundo, o mesmo circuito de tomadas, eu coloquei duas tomadas de 100 watts cada uma. Ou seja, eu estou desbalanceando as fases, tá? A gente chama de balanceamento de fase quando eu pego e praticamente eu tento igualar quanto a fase 1, né, digamos que eu esteja com duas fases e um neutro, ela estaria sendo demandada em relação à fase 2. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Tentar distribuir os circuitos de modo que a demanda de uma fase seja praticamente a mesma demanda da outra fase, para que não ocorra o que ocorre em muitas casas aqui. O cara vai lá e simplesmente pega um fio que está carregado e mete lá um ar-condicionado, e aí ele acaba desbalanceando a fase, e aí acaba o disjuntor disparando todas as vezes. Aqui em casa acontecia muito isso. Tá? Então, eu estou fazendo errado, exatamente, errado não eu vou usar esse termo lá, estou fazendo assim, de forma fora do normal, para mostrar para vocês que vocês devem sempre, primeira observação, balancear as fases. Então, eu deveria deixar apenas uma tomada 650 watts e as outras 4 com 100 watts cada uma. Então, eu ficaria com uma fase com 650 e outra com 400. Estaria mais próximo do que essa diferenciação que ficou. Eu vou já mostrar para vocês. Balancei sempre as fases, tá? Então, se eu for criar um circuito separado de outro, eu vou tentar deixar a demanda de um parecida com a demanda do outro para que eu não sobrecarregue uma fase. Entendido aí, pessoal? Bom, eu estou dizendo aqui, então, que o circuito 1 e o circuito 2 são instalação fase mais neutro, ok? Em 127. Então, qual é a carga total a quantidade de tomadas de 650 watts? São 3. Ok? E qual é a potência de cada tomada dessa? 650 watts. Então, qual vai ser a potência instalada para esse circuito? É a multiplicação, tá? De 3 vezes 650. Vou já colocar aqui para vocês. Qual é a quantidade de tomadas de 100 watts? São 2. Coloquei aqui. Ó. Qual é a potência dessas tomadas de 100? 100 watts. Ok? Ou seja, a potência nominal das tomadas de 650 é a potência da tomada multiplicada pela quantidade de tomada, que vai ficar os 650 vezes 3, confirmem aí se dá 1950. Tá? Então, eu estou com aquele circuito 1 com uma demanda, ele está querendo puxar do sistema
1.950 watts, tá? Eu não coloquei a unidade aqui, desculpa, mas posso colocar aqui logo, tá? Watts. Watts aqui. Deixa eu salvar. Ok? E a potência nominal das tomadas de 100, que é o que eu chamei aqui, ó, PN100, é a potência das tomadas de 100, ou seja, 100 watts, multiplicado pela quantidade de tomadas de 100. Tá? São duas tomadas vezes a potência de 100, vai dar 200 watts, ok? Potência nominal total das tomadas... Opa, tem que corrigir isso aqui também. Acho que eu já tinha corrigido, hein? Das tomadas de 100, tá bom? Bom, a tensão de fase, 127 volts. O fator de potência, lembra que nem toda a carga instalada de fato se transforma em energia dentro da tua casa, então eu tenho uma perda de 10%, tá bom? A maioria das concessionárias utiliza esse valor ou 0,92. Eu já arredondei para 0,9 aqui, para ficar bem claro. O rendimento do meu aparelho, eu estou dizendo que toda a potência que ele consome, se ele consegue transformar a efetividade dele, o rendimento dele é 100%, tá? Se ele perdesse alguma coisa, eu colocaria aqui uma perda, mas a maioria dos nossos aparelhos, eles conseguem fazer essa conversão normalmente. Então, eu estou sugerindo aqui que o rendimento do meu aparelho, se você quiser consultar, sempre tem no aparelho, tá? No invólucro ali, na tarjeta do aparelho. Bom, então vamos lá. Então, a potência instalada, tá, para as minhas tomadas de 650, ok? A minha corrente nominal vai ser a potência, tá? Que a gente já fez a multiplicação aqui, ou seja, são 1.950 watts, que eu divido por 1 vezes a tensão, que a tensão é 127, multiplico pelo cosseno de φ, que é a minha potência, né, meu fator de potência, e multiplico pelo meu rendimento. Então, aquele meu circuito da frente da sala, essas 3 tomadas aqui, ó, eu vou ter que dimensioná-las, elas estão demandando do meu sistema 17 amperes de corrente, ok? Por outro lado, aquelas tomadas que estão lá atrás na sala estão me demandando apenas 2 amperes se eu arredondar. Então, veja aqui, deixando bem claro para vocês, ela está muito desbalanceada exatamente para que você não faça isso no teu projeto, tá? O ideal é que você tentasse baixar essa potência das tomadas de 650, que está no circuito 1, e aumentasse a demanda do circuito 2, onde está a tomada de 100, para tentar igualar, tudo bem? Você poderia deixar aqui, ó, já que a somada vai dar 18, você tentaria deixar aqui 9 amperes e 9 amperes. Esse é o ideal e o correto dimensionamento que você deve fazer. Tá? Bom, achei a corrente dos 2 circuitos. Tá? E vou já mostrar o modo de você fazer corretamente seguindo o passo a passo da norma. Aqui é como se eu estivesse fazendo uma estimativa bem simples, sem usar tabela, sem usar norma, rapidinho eu consigo fazer essa previsão de carga e de quais os fios que eu devo utilizar e quais os disjuntores que eu posso utilizar, já que eu vou ter que fazer algumas correções quando eu utilizo a norma. Tudo bem? Vamos lá. Então, qual é a potência total da minha sala de tomadas? É a corrente, né, de projeto das tomadas de 650 mais a corrente de projeto das tomadas de 100. Quando eu somei aqui, ó, 17,06 mais 1,75, deu 18,81 amperes. Acabei de fazer o meu primeiro dimensionamento. Eu achei qual é a demanda de corrente de todas as tomadas ali da minha sala, tá bom? Se você colocar 10 tomadas, você vai fazer a verificação dessas 10 tomadas e vai dividir em quantos circuitos você quiser. Lembrando, cada vez que você coloca mais circuitos, é mais fios que você vai demandar para o teu projeto. Então, não é ideal que você saia fazendo isso assim, indiscriminadamente, de inventar circuitos. Uma outra observação que eu fiz, lembrando de forma errada, para deixar bem claro para vocês.
toda vez, e se quiserem anotar isso aí, anotem, toda vez que o meu circuito ou a minha tomada demandar mais de 10 amperes, eu vou isolar essa demanda num circuito sozinho, só dele, tá? Tudo bem? Então, passou de 10 amperes, eu vou ter que fazer um circuito só para aquela instalação. Se for uma tomada, vai ficar um circuito só para aquela tomada. Eu não vou distribuir na mesma fiação, no mesmo fio fase, várias tomadas, porque se todas elas entrarem em operação ao mesmo tempo, que é a probabilidade, pode haver uma sobrecarga ali nesse teu sistema. Então, recomendação, toda vez que passou de 10 amperes, separe aquele sistema, aquele circuito, num circuito só dele. Vai passar uma fiação só dele, saindo lá do quadro, tá bom? Bom, se eu fiz uma estimativa aqui rapidinho, numa fórmula bem simples, eu achei ali, ó, uma corrente de 18 amperes. Lembra da nossa tabelinha? Eu estou trabalhando assim, com a seguinte premissa: todas as escolas de vocês estão sendo dimensionadas e serão construídas com alvenaria, tá? Então, se o meu eletroduto vai ficar embutido, eu já lembro que é um sistema B1, tá, de instalação, método B1 de instalação, ou seja, eletroduto embutido em alvenaria, tá? O número de condutores carregados, se eu tenho um fase e um neutro, eu vou mostrar a tabelinha, eu considero os dois carregados, tá? Então, eu tenho 2 condutores carregados. Eu posso chamar de CC, tá? Condutores carregados, que é como eu abreviei aqui para ficar bem simples para vocês. Método B1, condutores carregados 2, vamos achar aquela corrente lá, 18 amperes. 17,5, ainda não atende. Opa, tem um aqui, 24 amperes. Então, eu vou correr para a esquerda. Um fio de 2,5 me atenderia. Ok? Sem fazer correção nenhuma aqui, eu já sei que eu terei que usar fio de 2,5. E já tenho uma estimativa da corrente demandada daqueles 2 circuitos. Lembrando que eu somei os 2, tá? Então, veja aqui, ó. Acabei encontrando uma corrente de projeto de 18 amperes. Aqui, entrei na tabelinha, que é a tabela 36. Lembrando que ela atende aqui ao B1, tá? A isolação do meu cabo é PVC, a temperatura do condutor até 70 graus. Então, B1, 2 condutores carregados, achei 24 amperes, que é maior do que a demanda. Aí eu vim para a esquerda, achei um fio de 2,5. Tranquilo? Aqui eu fiz uma estimativa já. Agora a gente vai entrar na norma e ver o passo a passo da norma, fazer tudo certinho igual à norma, fazer a separação dos circuitos e ver se vai se aproximar disso aqui ou não. Ok? Até aqui, pessoal. Tudo tranquilo? Todo mundo me ouvindo? Entenderam o que eu fiz? Fiz uma estimativa aqui de carga de projeto, bem simples. Sim, tranquilo, por enquanto. Beleza. O valor acima dessa carga total pode ser utilizado para dimensionar tanto os cabos bem como os disjuntores. Porém, eu estou estimando aqui, tá? Perceba que o método acima, eu não fiz aquela série de correções. Se eu tiver agrupado dentro do meu eletroduto vários circuitos, eu tenho que fazer uma correção. Se, em função da temperatura ambiente, eu tenho que fazer correção, então eu vou ter 2 fatores de correção, tá? Em função da temperatura, eu sempre vou me preocupar com a temperatura ambiente, principalmente aqui em Porto Velho, Rondônia. E, esqueci agora. A temperatura, vou lembrar agora, já esqueci o outro. Então, a gente vai repetir o cálculo agora, seguindo a NBR 5410, ok? Então, vamos lá. A gente está dimensionando para a cidade de Porto Velho, então eu vou considerar aqui uma temperatura ambiente de 35 graus. Eu vou entrar na tabela 40, ok? Toda vez que eu tiver que consultar a correção que eu preciso fazer em função da temperatura é a tabela 40. E a ampliação da escola vai ser feita em alvenaria com o eletroduto embutido. Então, o método B1,
eu entro na tabela 42, que é essa que a gente tinha visto, a gente vai já ver, desculpa, a gente vai já ver ela, tá? Bom, então eu vou repetir o cálculo, seguindo as orientações que vocês devem ter quando forem dimensionar, o que a NBR diz. Então, vamos lá. A potência nominal das tomadas de 650 eu já vi, né? São 3 tomadas, 650 cada uma, multipliquei, deu 1.950 watts. Deixa eu corrigir aqui também. Vou deixar disponível para vocês, tá, pessoal? Todo esse material, tanto o material no MathCAD, que é onde você altera o valor para você fazer simulações à vontade, façam à vontade as simulações de vocês, quanto o PDF, tá? O PDF não está corrigidinho aqui, mas eu vou corrigir ele agora. Eu vou seguir por aqui. Todo mundo vendo na minha tela, né? Sim. Ok. Então eu vou seguir aqui pelo MathCAD mesmo, qualquer coisa a gente volta lá no PDF. Mas é a mesma coisa, tá? Bom, pessoal, atenção, não mudei. Tá? Só frisando, está muito desbalanceado. Olha só, vê que o circuito 1 aqui, ó, olha a demanda dele e olha o do circuito 2, que são as tomadinhas que estão lá atrás, são só 2. Está muito desbalanceado, tá? Você vai evitar isso. Então, se eu utilizar o método da norma, qual é a corrente daquelas 3 tomadas do circuito 1? É a potência das 3 dividido pela tensão. Então, eu peguei aqueles 1.950 e dividi por 127. Faça na sua calculadora aí, veja se vai dar 15 amperes para aquelas 3 tomadas, tá? Aqui eu estou dividindo os circuitos, tá? Lá naquele método eu juntei tudo e fiz uma estimativa. Aqui eu vou dividir para fazer certinho. E a corrente de projeto das 2 tomadas que estão lá atrás é a potência daquelas 2 tomadas dividido pela tensão. Deu 1,57 amperes da corrente das tomadas de 100. Tá? Temperatura ambiente, 35 graus. Lembrando que eu vou ter que fazer uma correção. O que a temperatura influencia no meu cabo, lá no meu eletroduto? Temperatura ambiente também influencia na capacidade de condução de corrente do teu cabo. Então, ambientes mais quentes vão fazer com que menos corrente circule pelo teu cabo. Claro isso aí? Não esqueçam de sempre verificar a temperatura. Número de circuitos, 2, tá? Porque eu dividi, vou colocar um circuito para aquelas 3 tomadas da frente e colocar um circuito que eu chamei de circuito 2 para aquelas 2 tomadinhas lá de trás, tá bom? Seguindo, vamos lá. Fator de correção em função da temperatura, que eu coloquei aqui, ó, FC Temp. Se quiserem, eu até aumento um pouquinho aqui essa... Ficar bem grandão aqui. Então, esse aqui é meu fator de correção em função da temperatura, tudo bem? Tabela 40, pessoal. Vocês todos estão enxergando? Vou aumentar aqui. Tá? Tabela 40, fatores de correção para temperaturas ambientes diferentes de 30 graus. Aqui, querido, nem sempre nós passamos dessa temperatura, mas não custa nada eu jogar aí uns 35 graus, tá? Então, vamos lá. Qual é a temperatura que eu estou dimensionando no meu circuito? Para uma temperatura de 35. Então, eu vou utilizar um fator de correção de 0,94, que é o que eu coloquei aqui. Se fosse diferente, eu já mudaria aqui, ó. Se fosse uma temperatura de 25 graus, seria 1,06. Então, eu colocaria aqui, tá bom? Não é o caso agora. Mas, então, eu vou manter lá 0,94, tá? 0,94, que é o fator de correção para uma temperatura de 35 graus. Professor, Porto Velho não é nem 35, nem 25. É 30. Vou jogar para cima, tá? Vou simular o pior cenário, tá? Ah, não, mas Porto Velho, a tendência vai ter umas friagens aí, a gente vai ficar lá nos 25. Não, joga para frente, joga para cima para que você tenha uma gordurinha ali para o teu sistema trabalhar tranquilo, com folga, tudo bem?
A tabela 42 é o fator de correção do agrupamento. Tá? Lembrando, eu vou colocar no meu eletroduto dois circuitos diferentes. O circuito 1, que eu chamei de C1, e o circuito 2, que eu chamei de C2. Então, a tabela 42, ela vai me dizer assim, ó, quantos circuitos você está colocando no eletroduto? Vou colocar 2 circuitos. Se você colocar 10 circuitos, você vem aqui nessa tabela. Claro que não vai caber 10 circuitos no eletroduto daquele de 1 polegada, tá? Não cabe, não tenta. Então, vai ficar por aqui, ó, entre 3, 4, no máximo 4 circuitos por eletroduto, tá? A não ser que você utilize eletrodutos, aqueles de PVC que são maiores, tá bom? Não é o caso aqui. Eu estou estimando que eu vou utilizar eletroduto corrugado, aquele amarelinho de PVC, tá? Aquele flexível. Acho que todo mundo conhece. Então, 2 circuitos, eu tenho que utilizar aqui, ó, embutidos, tá? Então, eu vou utilizar esse fator aqui, ó, 0,8. Beleza? O que isso está me dizendo? Que os meus cabos não terão a capacidade 100% de condução de corrente, tá? Aqueles que a gente calculou aqui, ó, que viu aqui nessa tabelinha, ó, aqueles 24 amperes, na verdade, esse fio de 2,5 não vai ter essa capacidade de conduzir de fato 24. Ela vai ser menor porque a temperatura vai influenciar e a quantidade de circuitos ali dentro do meu eletroduto também vai influenciar. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Pegar e multiplicar. O meu fator de correção será a multiplicação do fator de correção em função da temperatura pelo fator de correção em função do agrupamento de circuitos, tá? Então, quando eu multipliquei aqui 0,94 por 0,8, deu 0,752. Esse é o meu fator que vai reduzir aquela capacidade de corrente lá de 24 amperes. Até aqui, todo mundo feliz, todo mundo entendendo, todo mundo vai tirar 10. Depender de mim, vai, hein? Ok? Então, eu encontrei um fator de correção. Agora eu vou pegar aquela mesma amperagem de 24 amperes lá do circuito e vou multiplicar por esse fator aqui e verificar se o que o circuito está demandando de fato vai chegar. Tem que chegar. Se não chegar, eu vou aumentar a bitola do cabo. Sempre você vai fazer isso, tudo bem? Vamos lá. Agora, eu vou, com o meu fator de correção, eu vou voltar na tabelinha. Vamos lá. A minha corrente de projeto do circuito 1, 15,35 amperes. Do circuito 2, 1,5. Eu nem vou me preocupar agora com o circuito 2, tá? Já que o circuito 1 é o que mais vai demandar. O cabo de 1,5 teria capacidade de conduzir 17,5, né? Tá bem aqui, ó. Método B1, 2 condutores carregados, o fio de 1,5 teria capacidade de conduzir 17,5. Pergunta: posso usar, então, um cabo de 1,5 para uma tomada? Não. Já que, ó, a corrente que o circuito está pedindo é 15 e um cabo de 1,5 tem capacidade de conduzir 17. Então, eu posso usar, né, pessoal? Entrando na tabela, vemos que para a corrente encontrada de 15,35 amperes, poderíamos utilizar um cabo de 1,5. Porém, a norma não vai deixar você utilizar cabos de 1,5 para circuitos de tomada, circuitos de força. Não caia nessa pegadinha. Você não vai utilizar cabo de 1,5 para tomadas, ponto final, porque a norma te falou. Não sou eu que estou te falando. É a norma. E ainda tem um agravante. Não podemos esquecer que esse cabo não vai conduzir 17,5. Vamos ver. O cabo de 1,5, ele está me dizendo aqui, ó, cabo de 1,5 poderia conduzir 17,5. Porém, eu tenho o agravante da temperatura e do agrupamento de circuitos. Então, ó, quando eu faço a correção, a corrente de projeto para aquelas lâmpadas, tomadas de 650, utilizando cabo de 1,5, olha só, ele só conseguiria transportar 13,16 amperes. Tá? Além de eu errar
quanto ao uso de um cabo de 1,5, eu erraria também a capacidade desse cabo de conduzir. Entendam comigo, o sistema está pedindo 15 amperes e o cabo só consegue transportar 13. O que vai acontecer com o cabo? Vai superaquecer? Vai aquecer. E pode até haver o derretimento do revestimento e o acidente está montado, ok? Mas a norma já não vai te deixar, não usa. Está aqui, pessoal. Onde que a norma está dizendo isso? Tabela 47, circuitos de iluminação, eu posso usar cabo de 1,5. Circuitos de força, o que são os circuitos de força? Tomadas. Eu posso utilizar, a seção mínima é 2,5. Então, esquece esse cabo de 1,5 para circuito de tomada. Fechado aqui? Fechado, beleza. Vamos para frente. Então, eu deixo bem claro aqui, como não podemos utilizar cabo de 1,5, vamos para o imediatamente superior, permitido pela norma, que é o cabo de 2,5. Quanto que um cabo de 2,5 consegue transportar, pessoal? Volto na tabelinha aqui. Ó. Método B2, 2 condutores carregados, um cabo de 2,5 consegue transportar 24 amperes. Ok. Sem fazer correção alguma. Claro que eu vou ter que fazer, né? Mas vamos lá. Tem gente chegando. Boa tarde, Rose. Olha só aqui, ó. Essa tabelinha 46, ela vai te dizer quantos cabos você vai considerar carregados no teu circuito, tá? Se é uma instalação monofásica, o que é uma instalação monofásica? Mono quer dizer que é só um. Fase quer dizer que está carregado. Então, uma instalação monofásica é um cabo fase e um cabo neutro. Quantos condutores eu considero carregados? Os dois, o fase e o neutro. Está aqui. Monofásico a 2 condutores, eu considero os dois carregados. Monofásico a 3 condutores, eu considero 2 carregados, tá? 2 fases sem o neutro, ou seja, fase-fase, eu considero os 2 carregados. 2 fases com o neutro, eu considero os 3 carregados, tá? Por quê? Essa tabelinha vai te ajudar a fazer o dimensionamento já, que a gente vai precisar fazer. Até aqui, tudo bem? Vamos fazer a correção daquela corrente lá? Está me dizendo assim, ó, um cabo de 2,5 teria capacidade de conduzir 24, porém, eu tenho que fazer uma correção em função da temperatura ambiente e da quantidade de circuitos dentro do meu eletroduto. Vamos lá. Voltei aqui, tá? Eu repeti o cálculo aqui. Método B1, condutores carregados são 2, já que é fase neutra, eu considero os 2 carregados. Qual é a corrente de projeto daquele meu circuito das 3 tomadas lá na frente de 650? Elas estão puxando 15 amperes. Uma coisa interessante, pessoal, é o fator de demanda. A gente está fazendo um dimensionamento para uma escola, onde há grande possibilidade de eu utilizar essas 3 tomadas simultaneamente. Será que eu precisaria também... É uma pergunta que eu não fiz no roteiro, mas me surgiu agora. Se eu estivesse fazendo o dimensionamento para uma residência, existe essa possibilidade de a casa estar tudo funcionando? Lâmpadas todas ligadas, tomadas todas funcionando, tudo funcionando? Será que existe essa possibilidade? Será que eu não precisaria diminuir esse dimensionamento, já que é uma possibilidade remota de o usuário colocar ali todos os aparelhos ligados em todas as tomadas, todas as lâmpadas, tudo funcionando? A norma vai prever um fator de demanda, tá? Ou seja, você vai economizar no teu projeto quando você estiver fazendo um dimensionamento para uma residência, um sobrado, tá bom? Até para edifícios residenciais. Como é uma escola e muito provavelmente vai acontecer de eu ligar tudo ao mesmo tempo, então eu não vou diminuir essa demanda, tá? Eu vou dizer que a demanda toda instalada está sendo consumida, tá bom? Só um adendo aí. Bom, pessoal, então, aquele cabo de 2,5 que tinha capacidade de conduzir 24 amperes, aqui, ó, coloquei aqui, ó, cabo de 2,5 tem uma capacidade de 24 amperes se ele estivesse em um circuito apenas e ele estivesse lá na Sibéria, tudo friozinho, tudo tranquilinho, tá? Não é o caso, então eu tenho que fazer a correção.
Então, a capacidade, a carga, a corrente de projeto daquelas 3 tomadinhas lá, utilizando o cabo de 2,5 é a capacidade do cabo, 24, multiplicado pelo fator de correção, que foi 0, deixa eu colocar aqui, fator de correção, que eu não lembro agora, fator de correção de 0,752. Isso vai me dar 18 amperes. Ou seja, aquele cabo de 2,5 que conseguia transportar 24, na verdade, ele só transporta 18. Ok? Então, vamos lá. Quanto que as 3 tomadas estão solicitando? 15. O cabo consegue transportar, já feitas todas as correções, 18. Todo mundo concorda que está ok? Achei o meu cabo para as minhas tomadas? Sim ou não? Pessoal, não entendi esse final aí. O finalzinho? Foi o seguinte. Eu entrei na tabelinha, ó, método B1, ou seja, o meu eletroduto está embutido em alvenaria e eu tenho 2 condutores carregados, porque são fase e um neutro, tá? Então, eu desço aqui, ó, e vou achar a corrente, tá? Eu não posso utilizar essa corrente de 17, apesar de ela estar maior do que a demanda, que é de 15, porque, ó, se eu for para a esquerda, eu vou cair no cabo de 1,5, não posso usar porque a norma não deixa. Então, eu vou para a próxima, 24 amperes. Um cabo de 2,5 tem capacidade de entregar 24 amperes, se ele estivesse sozinho e numa temperatura ideal, de 20 graus. Não é o caso, estamos na região norte, a região mais quente do Brasil, e eu tenho mais de um circuito no meu eletroduto, então eu tenho que utilizar fatores de correção em função da quantidade de circuitos no eletroduto e em função da temperatura. A gente já fez a multiplicação lá e achou um fator de correção geral de 0,752. Tá? Então, eu multipliquei a capacidade do cabo de 2,5, faz na tua calculadora aí, 24 vezes 0,752, vai dar isso aqui, ó, 18 amperes. Ou seja, o meu cabo de 2,5, na verdade, consegue entregar satisfatoriamente 18 amperes e não 24. Entendeu, Samanta? Foi a Samanta que perguntou? Mas e aí? É esse final que eu não entendi. Aí, então, eu vou ter que usar uma maior amperagem? No caso, a tomada? Não, na verdade, as 3 tomadas estão solicitando 15 amperes. Tá aqui, ó. Esse IP é a corrente de projeto das tomadas de 650. As 3, se estiverem ligadas ao mesmo tempo, elas vão consumir 15 amperes. E o cabo consegue te entregar 18, tá maior. Então tá ok. Só não pode estar ao inverso. Você pode estar pedindo 20 e o cabo só consegue entregar 18. Ficou entendido isso aí? Ah, não, agora eu entendi. Legal. Então, eu fiz aqui um if-else. Se a corrente de projeto das tomadas de 650, utilizando o cabo 2,5, for maior do que a corrente de projeto calculada, tá? Aí eu posso utilizar o cabo de 2,5. Foi o que aconteceu? A corrente das 3 tomadas foi 15 e a corrente que o cabo entrega é maior, é 18. Então, posso utilizar cabo de 2,5 até aqui. Ainda vamos ter que fazer mais uma coisinha ainda, mas não vai ser agora. Até essa parte, todo mundo entendeu o que eu fiz? Sim. Beleza, vamos para frente. Aí eu fiz aqui também a possibilidade de você não atender com o cabo de 2,5 e você utilizar um cabo de 4 ou um cabo de 6, tá? No caso, a primeira que disse aqui, ó, pode ser utilizado o cabo de 2,5. Então, para fins de economia, até aqui eu vou colocar cabo de 2,5, tá? Vamos lá para frente. Essa segunda parte agora, pessoal, a gente vai dimensionar os disjuntores. Tudo bem? Vamos fazer o dimensionamento dos disjuntores. O dimensionamento de cabos está ok. Então, vou continuar. O dimensionamento dos disjuntores, eu tenho que observar 2 coisas, tá? Para que servem os disjuntores e qual é a função deles. O meu disjuntor, ele tem que fornecer amperagem que
vai suprir aquele ponto final lá, ou seja, a tomada, ok? Ele tem que ter capacidade de permitir a corrente passar por ele, fluir por ele tranquilamente, tá? E ela tem que proteger o circuito. Disjuntor não foi feito para proteger aparelho. Disjuntor foi feito para proteger circuito, tá? Então eu vou ver a capacidade do cabo e a capacidade do disjuntor. E eu vou fazer a relação dessas três coisas, tá? Quanto que você está me pedindo? Você é uma tomada, você está me pedindo 10. Eu sou o fornecedor. E tem quem vai transportar, tá? Você está me pedindo 10 sacos de cimento. Eu tenho 20, posso fornecer para você. Só que no carrinho de mão, só cabem 5. Eu tenho que fazer essa relação, tá bom? Não vou poder te entregar. Então, vamos aumentar quem? A minha capacidade? Não, eu consigo te fornecer 20. A tua demanda? Não, se você está pedindo 10, eu vou te entregar 10. Então, a gente tem que aumentar o carrinho de mão. Tá? Colocar em uma Kombi, uma van. Ou seja, eu vou ter que sempre pensar no cabo também. Tá? O cabo é o vilão aí. A gente vai correr para frente e vocês vão entender já o que eu estou falando. Vamos lá, repetindo os cálculos para agora dimensionar os disjuntores. Qual é a corrente das tomadas de 650? São 15 amperes que elas estão pedindo, tá? Elas estão pedindo. O cabo de 2,5 consegue fornecer 18. Então, qual é o disjuntor? É bem simples, pessoal, não tem segredo. Na minha tomada lá, as minhas 3 tomadas, se estiverem ligadas ao mesmo tempo, estão pedindo 15 e o meu cabo consegue carregar 18, vamos lá. Onde que entra o disjuntor? O disjuntor tem que ser maior do que a demanda e a entrega. O disjuntor tem que ser um meio termo entre o que se está pedindo e a capacidade de entrega. Ou o disjuntor tem que ser menor? Como é que funciona isso? Vou já dizer para vocês, tá? Aqui eu coloquei a lista de disjuntores comerciais até 63 amperes, tá? Disjuntor de 2 amperes, disjuntor de 4 amperes, 6 amperes, 10 amperes, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 amperes, tá? Aí eu coloquei, D2 é um disjuntor de 2 amperes. D4 é um disjuntor de 4 amperes. E assim vai. D20 é um disjuntor de 20 amperes, tá. Vamos lá, pessoal. As minhas tomadas estão pedindo 15 amperes. Meu cabo consegue entregar 18, tá ok. Se eu colocar um disjuntor de 20 amperes, será que tá bom o meu dimensionamento? O que vocês acham? Já que um disjuntor de 20 amperes, né? Ele tanto conseguiria entregar os 15 lá que as tomadas estão pedindo, quanto o cabo estaria tranquilo, né? Qualquer coisa vocês vejam a repetição que é pegadinha, tá, pessoal? Vejam, eu vou responder a pegadinha aqui. É o seguinte, o disjuntor não pode ser maior do que a capacidade do cabo, jamais. Jamais, olhando nos olhos. O disjuntor não pode ter capacidade maior do que o cabo. Por quê? Porque senão fica como se estivesse superdimensionado, né, professor? E pode haver um acidente, inclusive, né? Porque se ele aguentar mais que o cabo aguenta, o cabo vai superaquecer, né? E Exato. O disjuntor não vai disparar. É isso? Exato, é isso. É isso, Luciana, muito bem observado, tá? Pessoal, eu nunca posso utilizar um disjuntor com capacidade maior do que o cabo, porque exatamente o que a Luciana falou, tá? Vamos dizer que deu uma doida lá e o cara tentou ligar uma betoneira lá na tomada, tá? Ligou, a capacidade do cabo é de 18. Vamos dizer que a betoneira puxe 20, tá? Então, o disjuntor está dizendo assim, bom, está pedindo 20 e eu posso entregar 20, né? O disjuntor está dizendo assim, beleza, vou fornecer. E o cabo, não, meu Deus do céu, não faz isso, eu só aguento 18. Aí o disjuntor, por aqui está passando 20,
o meu alerta é acima de 20, ou seja, se 21 amperes eu já desligo. Aí o cabo vai para onde? Queima, né? Superaquece e pode muito bem causar um curto-circuito aí, um acidente. Então você vai procurar um disjuntor que esteja entre a demanda do aparelho e a capacidade do cabo. Então qual seria o disjuntor que eu colocaria aqui? De 16? Um de 16. Tá? Que foi o que eu fiz aqui, ó. Aqui, se desse 0 é porque o teu disjuntor não está errado, tá? Então o teu disjuntor... Professor, é que tá travando aqui minha internet, eu não consegui escutar esse final que o senhor falou, mas a gente não vai considerar, no caso, esses 18 aí como corrente? 18 é a corrente que o cabo consegue entregar. Tá? Corrente demandada corrigida de projeto. É o que o cabo consegue entregar. As tomadas estão pedindo 15. O cabo consegue entregar 18? Beleza. Aí eu tenho que achar um disjuntor que consiga controlar o cabo. O disjuntor está pouco se lixando para as tomadas. Lembrando, eu coloquei aqui, pessoal, bem aqui, ó. O disjuntor protege o circuito. O que é o circuito? São os cabos. Qualquer coisa que aconteça com o cabo, o disjuntor está lá. Depois a gente vai falar de disjuntor DR, que ele protege o usuário de fuga de corrente, de choque, tá bom? Não é o caso. O disjuntor ele protege o circuito. Então veja que se eu estou pedindo 15 e o cabo tem que entregar 18, o disjuntor tem que estar entre o meio termo aqui, tá? Para que eu evite sempre sobretensões, tá? Sobrecargas no meu sistema. Então o disjuntor tem que ser o meio termo entre o que eu estou demandando e o que eu posso entregar. Então, o que está entre 15 e 18 é o disjuntor de 16. Tá? Eu vou colocar aqui ó, um disjuntor de 20. Veja que vai dar erro. Vou colocar um disjuntor de 20. Ó, deu 0. Ou seja, eu não posso utilizar um disjuntor de 20, porque, vou repetir, se ocorrer uma sobretensão aqui, uma sobrecarga no meu sistema, o disjuntor vai continuar tranquilo na dele e o cabo vai superaquecer, tá? Já que o disjuntor tem a capacidade maior do que o cabo. Não pode acontecer isso. O disjuntor tem que ter capacidade um pouquinho menor do que o cabo para que qualquer limite acima do disjuntor ele já desarme e feche o circuito, tá? Ninguém se machuca. Então, o disjuntor aqui é um disjuntor de 16, tá? Professor, e se tivesse acontecido algum erro de projeto e tivesse colocado um de 10, o que poderia acontecer? Aí você conseguiria utilizar no máximo 2 tomadas simultaneamente, tá? Por quê? Vamos dizer que se eu dividir, são 3 tomadas, se eu dividir 15 por 3, cada tomada está consumindo 5 amperes, tá? Estou fazendo aqui por cima. Então, se eu colocar um disjuntor de 10, eu no máximo conseguiria ligar 2 tomadas. 5 das tomadas, então eu teria 2 tomadas funcionando, puxando 10 amperes, o disjuntor de 10 amperes consegue fornecer. Quando eu ligasse a terceira tomada, o disjuntor dispararia, tá? Ele desarma. Aí o pessoal fica, e aí, cadê a aula? Bora, professor, liga aí essa parada aí. Não tem como. Você entendeu, Samantha? Eu entendi, porque lá na igreja acontece isso, às vezes está tendo culto, aí a central, lá tem umas 3 centrais, não aguenta, aí desliga tudo. Eu acho que o disjuntor. O erro é no disjuntor, né? É o disjuntor. O disjuntor está fazendo a função dele. Está protegendo o sistema para qual ele foi dimensionado. Muito provavelmente na igreja de vocês fizeram uma ampliaçãozinha ali, colocaram uma centralzinha a mais. Ele falou, ó, eu só posso entregar X. Vocês estão pedindo X mais Y, não vai rolar, vou desligar. Entendeu? Outro problema que também pode estar acontecendo, professor, é o dimensionamento da bitola do cabo. O cabo pode também. estar em função da distância. Também. A gente vai fazer... O cabo pode estar superaquecendo e o disjuntor... O disjuntor faz a função dele de proteger o circuito. São as duas situações que ele vai trabalhar. Ou por excesso de carga, desarma, ou então por aquecimento, né? Exato. Observações importantes, pessoal. Esse material vai ficar com vocês, tá?
Não é interessante manter um desequilíbrio, como eu falei no início da aula, entre fases, tá? Sempre equilibrar as fases. Perceba que mantivemos um circuito super carregado com, né, 1.900 watts lá de potência e um outro com 2 watts de potência. Tá? Então, com uma amperagem maior do que 10 amperes e o outro com apenas 1,5 amperes. Balancear sempre as fases. Caso o circuito dimensionado demande uma corrente maior do que 10 amperes, que eu já falei para vocês, você vai colocar esse circuito isolado. Ele vai ser um circuito só dele. Vai ter cabos indo só para ele. E não vai alimentar nenhuma outra tomada, iluminação, nada. Tá? Deve-se sempre verificar onde será instalado o quadro de distribuição, que é exatamente o que o Francivaldo falou foi. Tá? Porque a queda de tensão, ela é um fator que pode queimar aparelho, pode, né, causar curto, pode causar acidente, ok? Por causa da distância. Quanto mais distante o ponto de consumo do quadro, maior a queda de tensão. Eu vou perdendo tensão, tá? Se eu pego um amperímetro lá, um multímetro, meço na fonte, 127 volts. Beleza. Vou lá, 20 metros para frente, toco no cabo de novo, meço, não está chegando 127. É normal essa perda por causa da resistência do material, do cobre. Então, você tem que fazer uma verificação. Eu estou te sugerindo que você faça uma verificação sempre que o comprimento do cabo passar de 20 metros. Tá? Algumas literaturas, alguns professores sugerem acima de 30. Eu sempre faço. Passou de 20 metros a distância do meu ponto de consumo, da minha tomada, do meu quadro, eu já verifico a queda de tensão. A gente vai fazer também um exemplo, tá bom? Vamos fazer a verificação quanto à queda de tensão, ou se vocês quiserem, a gente pode fazer uma outra simulação aqui que eu quero fazer junto com vocês, de colocar mais tomadas. Porque, lembrando, vai ter N casos de vocês aí, vocês vão distribuir várias tomadas, luminárias. Eu fiz aqui um exemplo 2, tá? Fazendo a seguinte distribuição de tomadas junto com vocês, tá? Como a Dani sugeriu na aula passada. Aqui eu faço aquela verificação rápida, para eu ter uma noção do cabo que eu posso utilizar. Se vocês verem, pessoal, a gente fez uma série de verificações e no final deu um cabo de 2,5, né? No método simplificado também tinha dado um cabo de 2,5 lá no início. Mas você não vai utilizar. Aqui é só é como se fosse uma pré-análise, tá? Um pré-dimensionamento, ok? Veja que quando eu usei a fórmula aqui da corrente de projeto, eu encontrei um cabo de 2,5, não foi isso? Tá aqui, ó, um cabo de 2,5, tá? Só que a gente vai fazer uma série de verificações e verificar se esse cabo de fato vai atender a demanda. Vamos lá, eu fiz até aqui, pessoal, alguma dúvida, algum comentário? Estão todos bem? Estão entendendo o que eu estou falando? Tranquilo, simples. Tranquilo, vamos lá. Aqui, nessa segunda parte, eu fiz isso aqui, ó. Desbalancei mais ainda, para ficar bem nítido isso para vocês, tá? Ao invés de colocar 3 tomadas de 650, eu comprei aquelas tomadas que vêm 2 e coloquei ali 2 possibilidades de tomadas de 650. Então, aqui eu criei isso aqui, ó. Mais 3 tomadas aqui e coloquei mais uma tomada aqui na lateral esquerda de 500 e uma na lateral direita, tá? Aí eu dividi assim. Essas 6 aqui vão formar o circuito 1, essas 4 aqui vão formar o circuito 2, tá? É uma outra possibilidade aqui. Então vamos lá, quantidade de tomada de 650, agora foram 6, são 6 agora, tá? Quantidade de tomadas de 100, agora são 4, tá? Eu coloquei aqui, ó, essa e essa de 100, essas 6 aqui de 650. Lembrando, continua desbalanceado, tá? Vou ver aqui, ó, olha só o desbalanceio, ó. Uma fase estaria com 3.900
watts, deixa eu só corrigir aqui que eu não coloquei, e a outra estaria apenas com 400 watts de demanda. Não façam isso. Balanceie sempre as fases. Ainda estou com 127, né? Tensão de fase, um fator de potência de 0,9, um rendimento de 1, ou seja, o aparelho consegue converter toda a energia em energia mecânica, luminosa. Então, fazendo essa verificação inicial, eu encontraria aqui, para o primeiro circuito das 6 tomadas, 34 amperes, e nas outras 4, apenas 3,5 amperes, tá? Se eu juntar os dois, eu vou encontrar uma corrente de projeto total de 37 amperes, 37,6 amperes, tá? Se eu entrar na tabelinha, vamos lá. Método B1, ou seja, alvenaria. Quantos condutores carregados? Fase neutro, são 2. Vou baixar aqui, vou achar 37 ou mais. Opa, 41. Vou para a esquerda, um cabo de 6. Então, nessa análise preliminar, coloquei aqui, ó, entrando na tabela, vemos que o cabo ideal seria um cabo de 6 milímetros que tem uma capacidade de condução de 41 amperes. Entendido? Tá, vamos lá. Só que eu vou agora seguir a norma. A norma vai mandar eu fazer algumas correções aí. Estamos em Porto Velho, temperatura de 35 graus à sombra. A ampliação será em alvenaria, ou seja, o eletroduto é embutido. Eu vou utilizar o método B1. Está aqui a tabela que eu vou consultar, é a 42. Potência nominal das tomadas de 650 foram 3.900 watts. E das tomadas de 100, 400 watts. Tensão de fase, 127 volts. Qual é a corrente de projeto, então? Agora, utilizando o método de acordo com a norma NBR 5410. Potência, que são 3.900, dividido pela tensão. Se você dividir 3.900 por 127, você vai achar 30,71 amperes, ok? Corrente de projeto das tomadas, 3,15. Temperatura ambiente, 35 graus. Número de circuitos, são 2, tá? Vou colocar um circuito para as 6 e o outro circuito para aquelas 4 do fundo. Vamos lá. Fator de temperatura, fator de correção da temperatura. Temperatura de 35, eu tenho que utilizar um fator de 94. Então, primeiro fator em função da temperatura. Segundo fator, em função do agrupamento de circuitos no mesmo eletroduto. Eita, desligou meu monitor. Voltou. Então, eu entro aqui, ó. O número de circuitos são 2. Então, eu estou com eletrodutos embutidos. Então, está aqui, ó. Fator de correção 0,80. Então, o meu fator de correção geral vai ser a multiplicação do fator de correção em função da temperatura pelo fator de correção de agrupamentos de circuitos no mesmo eletroduto, tá? Mantive, é o mesmo fator de correção. Para que serve esse fator de correção? Serve para eu dizer que aquele cabo que eu estipulei lá não vai ter aquela capacidade de corrente, que é essa aqui, ó. Vou voltar. Eu estou dizendo que o cabo de 6 tem a capacidade de conduzir 41. Não vai ter. Vamos ver. Então, tá aqui, ó. Capacidade, corrente de projeto das tomadas de 650 foi 30 amperes, né? Vamos lá. Se eu entrar aqui, ó, B1, 2 condutores carregados, 30 amperes, daria um cabo de 4 milímetros, né? Lembrando que aqui, ó, nesse método aqui, eu juntei tudo, tá? Juntei tudo. Não, aqui é para eu ter uma estimativa. Pode ser que lá no final nós utilizemos um cabo de 6 milímetros. A norma não deixa você fazer isso, porque você tem que fazer as verificações. Tudo bem, pessoal? Que fique bem claro aí. Então, utilizando o método da norma, eu separei os circuitos, peguei os circuitos das 6 tomadas lá da frente e elas estão me pedindo 30 amperes. Lembra que quando eram 3, elas estavam pedindo 15? Como eu dobrei, lógico. Então, agora a corrente de projeto daquelas 6 lâmpadas é de 30 amperes agora.
Entro na tabelinha 36. Método B1, número de condutores carregados 2, vou achar aqui 32 amperes, tá? Que é maior do que 30. Então, agora eu vou para a esquerda, um cabo de 4. Olha só, no método simplificado eu achei um cabo de 6. No método que a norma te diz, você achou um cabo de 4. Nossa, então eu já posso adotar um cabo de 6? Não, vamos fazer a verificação aqui, tá? Para fins de economia e de correto dimensionamento, tá? Um cabo de 4 tem a capacidade de condução de 32, tá? Como está aqui. Um cabo de 4 milímetros tem a capacidade de conduzir 32 amperes, mas ele não vai conduzir 32 amperes porque eu tenho que utilizar os fatores de correção. Então, eu peguei aqui, ó. Qual é a corrente de projeto de aquelas lâmpadas de... Desculpa, daquelas tomadas de 650 usando um cabo de 4 milímetros. Aqui, ó. É a capacidade do cabo de 4 milímetros multiplicado pelo fator de correção, tá? Ou seja, ao invés daquele cabo me transportar 32, ele só vai ter capacidade de transportar 24. Entendido aqui? Ou não, pessoal? Vou seguir. Ninguém falou nada. Mostrando a tabelinha. Estou dentro da norma. A norma me diz que eu posso utilizar cabos... de 2,5, eu estou com um de 4 ali, beleza. A quantidade de condutores carregados que eu estou utilizando são 2, tá? Vamos para frente. Vamos verificar. Fiz o dimensionamento lá, achei um cabo de 4 para conduzir 24. Quanto que o meu sistema está demandando? Está demandando 30. Opa, peraí. Primeira objeção aqui. Quanto que aquelas 6 tomadas, se estiverem ligadas simultaneamente, demandariam do sistema, do circuito? 30 amperes. O cabo de 4 não conseguiria transportar 30, ele só entrega 24. Então, a demanda está aqui, capacidade de fornecimento está aqui embaixo. O que aconteceu com o sistema? Vamos lá. Eu estou pedindo 30 amperes de demanda e o meu sistema só consegue, meu fio só consegue transportar 24. O meu fio está subdimensionado. Eu vou ter que trocar o fio, tá? O cabo, tá bom? Vou ter que trocar porque ele não consegue entregar 30, ele só consegue entregar 24. Ok? Que é a verificação que eu faço aqui, ó. Corrente das 6 tomadas, elas estão me pedindo 30. O cabo só consegue me entregar 24. Então, tá errado, tá? Olha lá, ó. Se a corrente de projeto para aquelas tomadas de 650 watts, utilizando um cabo de 4, for maior do que a amperagem, ou seja, a corrente de projeto demandada, que são 30, não é. Então, pode ser utilizado um cabo de 2,5, olha só, observação, rever os cálculos. Não posso utilizar um cabo de 2,5, tá? Vou até deixar o cabo de 2,5 aqui mesmo. Só corrigir aqui, galera. Quando eu copiei a fórmula, eu não fiz a correção aqui. Tá? Rever os cálculos. Não posso utilizar um cabo de 2,5, como a gente já tinha visto já, né? No método simplificado, eu achei um cabo de 6, pela previsão aqui, eu estou num cabo de 4, então esquece esse cabo de 2,5 aí. Vamos lá. A corrente de projeto para as tomadas de 650, utilizando o cabo de 4, ele teria capacidade de transportar 32, mas ele só consegue 24. O sistema está me demandando 30. Opa, então também não vou poder utilizar um cabo de 4 milímetros. Rever os cálculos. Por quê? A demanda das tomadas é 30. O cabo só consegue entregar 24. Um cabo de 4. Ok? Então, acabamos de derrubar a possibilidade de utilizar um cabo de 4 milímetros. Ok? Vamos para ver se a gente consegue um cabo de 6 milímetros. A corrente de projeto das tomadas 650, utilizando um cabo de 6,
ele tem a capacidade de transportar 30,8. A demanda é de 30,7. Uau, ficou muito próximo. Eu estou pedindo 30,7 e o cabo consegue entregar um pouquinho a mais, 30,8. Até aqui eu poderia utilizar um cabo de 6 milímetros. Ok, pessoal? Então, um cabo do circuito 1 de 6 milímetros, eu vou adotar para aquele meu circuito. Tá? Então, lá naquela previsão, a gente previu um cabo de 6 e vimos aqui que com os cálculos, um cabo de 6 daria certo, tá? Vamos ver o disjuntor, Quanto que o sistema está pedindo? 30. Já escolhi um cabo de 6 que consegue entregar um pouquinho a mais. Então, eu teria que utilizar aqui que disjuntor? Olha a pegadinha aí, pessoal. O sistema está pedindo 30, o cabo consegue entregar 30,8. Qual é o disjuntor que caberia aí? Lembrando que o disjuntor vai de 25, já pula para o 32. Vamos colocar um disjuntor de 32? O de 25 não dá, porque ele ficaria desarmando. O sistema está pedindo 30 amperes e a capacidade do disjuntor de 25 é só 25. Então, ele ficaria desarmando quando esse sistema entrasse todo em operação. Alguém quer perguntar? 32 amperes aí, professor, não vai ficar muito no limiar, mas também de 32 já é só para 40, né? Só que, lembrando, o disjuntor tem que proteger o circuito, tá? O disjuntor tem que proteger o cabo. O cabo só consegue transportar, tá aqui, 30,8. O disjuntor pode mandar até 32. O que aconteceria se eu fosse aqui, com as tomadas para 31 amperes? As tomadas estão pedindo, vamos dizer que elas tivessem uma sobrecarga ali e elas chegassem a 31 amperes. O disjuntor consegue entregar 32, mas o cabo só 30. O que aconteceria? O disjuntor deixa passar 32, mas o cabo só aguenta 30, tá? Então, o disjuntor não desarmaria e o cabo superaqueceria. Então, o que eu tenho que fazer, pessoal? A demanda é de 30, o cabo consegue me entregar também 30, porém o disjuntor não tem um disjuntor de 30. Eu tenho um disjuntor de 32. O que eu vou fazer? Vou aumentar a bitola do cabo, tá? Vou aumentar a bitola do cabo. Ok? Então, vamos lá. Olha lá. Um disjuntor de 32 aqui, não serve. Veja que deu 0, tá? Então, a corrente de projeto das tomadas teria que ser menor do que o cabo, do que o disjuntor, porém o disjuntor é maior do que a corrente, né, de um cabo. Opa, não é um cabo de 2,5, é um cabo de 4 milímetros, 6 milímetros. Então, o cabo de 6 milímetros não me ajudou aqui, tá, pessoal? Continuou 0, tá? Então, veja que nessa situação não poderíamos utilizar um disjuntor de 32, uma vez que ele forneceria a corrente demandada pelas tomadas, porém não protegeria o cabo e o disjuntor tem que proteger o cabo. Vamos trocar o cabo. A gente estava com um cabo de 6, vamos para um cabo de, olha lá, de 4 ele vai para 6, de 6 ele vai para 10. Aí você pode já estar se perguntando aí, professor, 10 milímetros para tomada? É uma situação que eu fiz de propósito aqui, tá, pessoal? Porque as fases estão desbalanceadas, eu estou colocando tomadas demais ali com muita carga instalada, tá? Exatamente para a gente fazer essa verificação aí, tudo bem? Então vamos lá, vamos testar um cabo de 10, para ver se o cabo de 10 passa, tá? Outra alternativa aí, professor, seria dividir o circuito, né? Dividir o circuito, que é exatamente rebalancear as fases. É exatamente isso, tá, Francisco? Certinho. Olha lá, eu coloquei aqui que o cabo de 10 consegue transportar 57 amperes, tá? Vamos ver, aí eu tenho que fazer o seguinte. O cabo de 10, a tabela está me dizendo que um cabo de 10 consegue transportar 57. Mas eu sei que ele não vai transportar 57 por causa da correção que a norma me manda fazer. Então, eu vou pegar, tá aqui,
Vou pegar o cabo de 10 e multiplicar pelo fator de correção. Então, ao invés de ser 57, um cabo de 10, na verdade, nessa situação, ele só conseguiria transportar 42 amperes. Tá? Então, vamos lá. Ó. Opa! As tomadas estão pedindo 30, o meu cabo consegue entregar 42. O disjuntor tem que estar entre eles nesse meio termo, tá? Maior do que a demanda e menor do que a capacidade do cabo. Entre 30 e 42, qual é o disjuntor que eu tenho? Eu tenho o de 32 e eu tenho o de 40. Qual que você escolhe? Mamãe mandou eu escolher esse daqui. Como eu sou... E aí? Eu vou para... Se eu escolher um disjuntor de 32, olha só. Aqui ó, na verificação, tá? Se der 0 é porque deu errado. Não atendeu. Eu vou colocar aqui 32. 32. Deu 1 também. Então, servem para esse sistema. Ó, professor, eu quero testar aí um de 20. Vamos colocar um de 20? Ih, deu 0. Não dá certo. Então, quais são os disjuntores possíveis de entrar aqui? O de 32, que deu 1, e o de 40 também, ó, que é o que eu tinha escolhido. Por que eu escolhi o de 40 e não o de 32? Valendo um choquito. Porque a demanda está em 30, né, professor? A demanda está em 30, então o disjuntor de 32 ele poderia desarmar por qualquer oscilação lá nas tomadas, tá? Então eu deixo um pouquinho de folga, ainda protejo o circuito e eu não tenho essa possibilidade de haver desarme do disjuntor. Por isso que eu escolhi um disjuntor de 40. Nada impede que você escolha um de 32, já que também atende, ok? Mesmo porque nós vamos estar trabalhando com a situação de que nem sempre todas as tomadas vão estar sendo utilizadas com essa capacidade total, né? Uhum. Mas vai que, né? É muito difícil. É muito difícil. Ok? Pessoal, vamos verificar agora. Ó, a gente fez a verificação, dimensionou todos os cabos. Quando a gente utilizou lá 3 tomadas de 650, achou um cabo de 2,5 que está ideal. Quando você caiu na besteira de aumentar a quantidade de tomadas aí indiscriminadamente, você foi para um cabo de 10. Eu deixei errado assim mesmo, para que vocês vissem a necessidade de você prestar atenção nessa quantidade que atenda ao usuário e não demande muito esforço financeiro, porque 6 tomadas de 650 vão ser 6 tomadas de 20 amperes, tá? E o cabo de 10, querido, é carinho, tá? Vamos lá. Eu quero agora... Até aqui, pessoal, todos entendidos, dúvidas, perguntas, porque agora a gente vai fazer a queda de tensão, tá? A gente atendeu o sistema, mas não viu a possibilidade de haver desarme ou queima de alguma coisa em função da queda de tensão. A tensão que sai do quadro tem que ser pelo menos a mesma que chega lá na ponta, tá? Até aqui, todo mundo feliz? Querem fazer algum comentário, um intervalo? Segue em frente? Vamos embora? Vamos continuar. Ninguém falou nada, todo mundo está a fim de aula. Para fazer a verificação, pessoal, da queda de tensão, a queda de tensão vai verificar essa distância do ponto de consumo do meu quadro, tá? Do meu quadro. Aí eu tenho que verificar, ela é causada pela resistividade, tá? Porque o cobre ou qualquer outro material condutivo, ele apresenta uma certa resistência a esse fluxo de elétrons, tá? Normal, todo material apresenta isso. Alguns mais, outros menos. A resistividade do cobre, que eu chamo aqui de Rho, é 0,0172 ohms vezes milímetro por metro, tá? Essa é a resistividade do cobre, que é a maioria dos cabos utilizados hoje para as instalações elétricas, tá? Vamos lá. Naquela primeira situação, utilizando apenas 3 tomadas, a corrente de projeto foi de 15 amperes, ok?
Aí aqui eu já estou usando o método da norma já, não estou fazendo nenhuma pré-análise como a gente fez, tá? Já peguei, já estou dentro da norma, já vou seguir o que a norma recomenda. Vamos dizer que eu tenha uma distância de 20 metros do ponto de consumo, ou seja, da tomada em relação ao quadro. Isso, pessoal, não é distância em planta, tá, pessoal? É o comprimento do cabo. Aí você pode pensar assim, mas o quadro está aqui a 5 metros, olhando em planta na arquitetura da minha tomada ou da minha lâmpada, do meu circuito de lâmpada, e está havendo queima. O que está acontecendo? Não é distância em planta arquitetônica, tá, pessoal? É o comprimento do cabo. Lembrando, o cabo, às vezes, ele sai do quadro, sobe, entra no eletroduto, faz alguma coisa, ele faz curva, vai, desce, entra lá no interruptor, porque ele tem que ser controlado. Do interruptor, ele entra na parede de novo, sobe. Então, é o comprimento do cabo. Tem gente que usa aqui, o comprimento em planta. Às vezes você tem uma distância de 5 metros em planta e de 10 metros do quadro para o ponto, considerando todo o caminho que o cabo percorre em eletrodutos. Tudo bem? Não caiam nessa aí, não. Eu vou dizer que eu vou admitir uma perda de 4% da minha tensão, tá? Se eu pegar aí... onde que vai surgir? Todo mundo está vendo a minha calculadora? Se eu pegar aí 127 e multiplicar por 0,04, eu vou dizer que eu posso ter uma perda de 5 volts lá na minha ponta, tá? A norma te deixa até utilizar um pouquinho mais. A norma, vou mostrar aqui, a norma te deixa utilizar até 5% de queda de tensão, tá? O que é queda de tensão? É a tensão que você perdeu, tá? Se aqui no quadro você mediu, tá dando 127, lá na ponta você admite até 5% de perda. Se eu fizer aqui, 127 vezes 0,05, você admite perder até 6,35, ou seja, 127 menos 6,35, você... 127 menos 6,35, está dando um erro aqui, que eu não sei que erro é esse. 127 vezes 0, dando erro na minha calculadora aqui, vamos lá. 127 menos 6,35. Aí, você vai medir lá, até 120 volts, tá? Você admite que tenha uma queda lá do quadro até o ponto onde você está medindo, onde você vai instalar o teu consumo, né? Se você medir até 120 volts, tá tudo beleza. Mais do que isso, você já teria problemas, tá? O mau funcionamento do teu aparelho, lâmpadas, né, com não emitindo a capacidade de luminária dela ideal, tá bom? Eu vou utilizar aqui para fins de cálculo uma queda de tensão admissível de até 4%. Lembrando que a norma te permite até 5%, em alguns casos até 7%, tratando de motores, tá? Não é o nosso caso, não estamos dimensionando o motor aqui. Tensão, fase 127. Vamos lá. Olha aqui, tirei da norma, tá? 5%. Eu vou admitir aí, eu vou colocar aqui 4 para fins de cálculo. Se você quiser utilizar 5, beleza. Olha só a fórmula. Só multiplicação e divisão, pessoal. Coisa fácil, tá? O cabo para a queda de tensão, você vai ter aqui um cabo sugerido, tá? Se eu estiver dimensionando, verificando para a queda de tensão, eu vou achar um cabo sugerido, uma dimensão em milímetros sugerida, tá? Que faz a relação entre Rho, resistividade do cobre, L é o teu comprimento do teu cabo, corrente de projeto é a corrente demandada lá, tá? Das tuas tomadas. 2, porque são 2 condutores carregados. O percentual aqui, de 4%, e a minha tensão é 127. Tudo isso eu multiplico por 100, tá bom? Quando você pegar todos aqueles dados lá que eu já te passei, resistividade, comprimento do cabo, corrente, a porcentagem de queda de tensão que você
admite e a tensão, olha só. Para aquele sistema lá, ó, eu poderia utilizar um cabo de 2 milímetros. Qual foi o cabo que nós escolhemos lá? Deixa eu colocar aqui. O cabo do circuito 1, vou até colocar aqui, ó. O cabo do circuito 1 foi um cabo de 2,5, tá? Foi um cabo de 2,5. E o cabo sugerido para a queda de tensão seria um cabo de 2. Opa, então, aqui, ó, quando eu faço um if-else aqui, se o cabo calculado pelo método da demanda lá for maior do que o cabo sugerido para a demanda para a queda de tensão, então eu posso manter o cabo de 2,5 lá calculado. Se o cabo sugerido para a queda de tensão fosse maior, eu iria utilizar a bitola maior, tá? Eu sempre pego a maior. Vamos ver qual seria a distância aqui que eu precisaria aumentar a bitola. Eu vou só mudar aqui, ó, pessoal. Vou aumentar 5 metros no meu cabo. Prestem atenção aqui, pessoal. Vou aumentar 5 metros, tá? Ao invés de utilizar um comprimento de 20, eu vou colocar 25 metros. Olha lá, ó. O que aconteceu? O cabo sugerido foi um cabo de 2,599. O cabo que nós utilizamos lá foi um cabo de 2,5. Opa! A demanda agora, a demanda em relação à queda de tensão mandou, tá? Então, olha só, quando eu fiz a verificação, redimensionar o cabo para a queda de tensão. Então, a queda de tensão tem que ser levada em consideração, tá? Veja que eu aumentei 5 metros só, pessoal. Instalar o quadro errado no projeto de vocês vai encarecer a reforma de vocês, das escolas de vocês, tá? Então, eu teria que ir para um fio de 4 milímetros por causa da queda de tensão. Então, vejam onde vocês vão instalar o cabo de vocês. Se eu utilizar até 20 metros, eu posso manter o cabo do circuito, que foi o cabo de 2,5. Entendido, povo? Ninguém está falando nada. A gente vai embora. Beleza? Vamos lá para a segunda situação. Tá, vamos para a segunda situação, onde a gente tacou tomada lá. 6 tomadas na frente, 4 lá, sendo 2 no fundo, 2 na lateral. Vamos ver. Mesmos dados, só que mudou, né? Como eu coloquei mais 3 tomadas de 650, a corrente de projeto foi para 30 amperes. A demanda está lá em cima. Coloquei aqui 25 metros, se eu, né? Posso colocar aí um quadro um pouquinho afastado. Mantive os 4%, vamos ver quanto que deu aqui. O cabo sugerido para a queda de tensão foi um cabo de 5,9, não tem cabo de 5, né? Eu colocaria aqui um cabo de 6. Vamos ver qual foi o cabo do circuito 1. Escolhido lá. A gente utilizou um cabo de 6. Opa, então manter o cabo adotado para o circuito. Adotamos um cabo de 6, a queda de tensão exigiria um cabo de 5. Então, eu posso manter um cabo de 6. Vamos fazer a mesma coisa aqui? Vamos aumentar aqui, ó, 5 metros. Tá? 5 metros é nada. 5 metros de cabos é nada. Então, eu vou colocar aqui, em vez de 25, eu vou colocar 30. Vamos ver quanto foi. Olha, queda de tensão mandou. A queda de tensão está sugerindo um cabo de 6,2 e a gente adotou um cabo de 6. Você teria que ir para um cabo de 6, de um cabo de 6 para um cabo de 10. Tá? Ou seja, queridos, queda de tensão é super importante, é fundamental no teu dimensionamento para fins de economia. Onde você coloca o quadro pode influenciar significativamente no teu orçamento. Redimensionar o cabo para queda de tensão. Tá? Então, eu iria para um cabo de 10. Lembrando que eu tinha colocado aqui. Vou deixar aqui, do jeito que está. Entendido, povo? Todo mundo entendeu a explicação. Já vou disponibilizar o material para vocês, tá? Professor. Oi. Eu fiquei com uma dúvida. Pode na falar. última aula, quando o senhor falou sobre que a gente poderia usar o método dos lumens ou pela norma. Uhum.
Aqueles links que eu tinha enviado para a gente na primeira aula lá, então esses seriam os métodos dos lumens? Deixa eu só salvar aqui. Não. Aqui, pessoal, a gente não está fazendo dimensionamento da iluminação. A gente fez das tomadas. Tá? Agora, na outra parte, na assessoria, a gente vai juntar tudo. Tomada e lâmpada e dimensionar as salas de vocês. Com os disjuntores, com a separação de circuitos. Não, eu estou perguntando porque eu vi que o senhor está ensinando pela norma, né? O senhor falou desde o início aqui pela norma. Então, a gente vai usar um ou outro. E aí, como esse aqui o senhor está ensinando pela norma, então o outro a gente acaba tendo que fazer também pela norma. Por isso que eu estou perguntando se naquele link lá que a gente acessou, já era pela norma ou era considerando o método dos lumens? Os links... Os links, lá naquela aula dos lumens, lá é o método dos lumens. Lembrando que você pode fazer uma previsão em função da área ou utilizar um método mais preciso, mais apurado, mais elaborado, que vai distribuir legal a lâmpada. Você vai ter certeza que o teu ambiente está bem iluminado, é o método dos lumens. Mas você pode utilizar um ou outro. Tá? Sugestão, utiliza o método dos lumens, porque aí você garante que tem a iluminação perfeita do teu ambiente. Ok? Entendi. Até aqui, pessoal, então, tudo beleza, tudo bacana? Entenderam como fazer um dimensionamento de cabos, disjuntores, dúvidas, perguntas? Vamos saber quando a gente estiver fazendo mesmo. Uhum. Agora, a gente pode, então, encerrar essa parte de aula e entrar para a parte de... Como é o nome lá? Assessoria. Assessoria. O que vocês acham? Sim, a gente ainda tem um tempo de aula, que essa aqui começa 4h15, né? A última aula. Mas você vai fazer por aqui mesmo, assessoria? Pode ser, ou se vocês quiserem, a gente pode ir separando nos grupos, eu vou entrando nos links e aí a gente vai conversando. O que vocês acham? Vamos pelos links, professor. Tá bom. Então, a partir de agora, pessoal, eu já vou parar a gravação, tá? Para que vocês acompanhem lá, façam os dimensionamentos de vocês e a gente já vai tirando as dúvidas. Lembrando que a semana toda eu estou disponível para vocês, tá? Para fazer essa verificação